E o Corinthians tem novo gerente de futebol, e ele é um velho conhecido da torcida alvinegra. Trata-se de Júlio César, goleiro formado no clube, com passagens por vários times do país, entre eles o Red Bull Bragantino, onde se aposentou, estudou, tirou uma série de diplomas e virou coordenador de futebol. Ele assume no Corinthians o cargo de gerente, que era ocupado até a semana passada pelo Renan Blais. O Júlio César já se despediu do Red Bull Bragantino e disse o seguinte sobre o retorno ao Parque São Jorge. Chegar no Corinthians nessa nova função é muito satisfatório. É o clube que me formou. Estou preparado, porque estudei, trabalhei e tive experiências para assumir esse grande desafio. Só para completar, registrar que o Corinthians tem passado por uma série de mudanças estruturais, especialmente no seu departamento de futebol, na tentativa de melhorar o seu desempenho. Descobri quanto o Corinthians cobra de 11 clubes brasileiros que viraram alvo de processos na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Sim, nas últimas horas o Corinthians levou 11 times da Série A, B e C para os tribunais, cobrando 35 milhões de reais por conta de uma série de pendências relacionadas a vendas de atletas, a não pagamento de jogadores, entre outras coisas. Bora falar sobre os times e depois explicar em detalhes essa situação. São 8 times da Série A: Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Curitiba, Vasco, Botafogo e Bahia. 2 times da Série B, Ponte Preta e Sport, além do Santa Cruz na Série C. Vou repetir, a dívida total desses clubes para com o Corinthians é de 35 milhões de reais. E o presidente Osmar Stabile, que tem tentado colocar em ordem todos os pagamentos e pendências do Timão, decidiu levar o caso à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é a justiça específica para debater esse tipo de caso envolvendo times de futebol no país. Justificativa do presidente é: estou pagando todas as pendências deixadas para mim. Foram 41 milhões de reais pela compra do Félix Torres, 40 milhões de reais para o Matias Rojas, negociação de que pode chegar até 48 milhões de reais pelo Garro, e só os outros clubes que não me pagam. Então, já que é assim, vamos colocar tudo em pratos limpos, e o Corinthians optou por fazer essa cobrança na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Só para completar sobre o Timão, contar que foi realizada uma auditoria interna no clube, referente a 2025, que identificou a ausência de quase 300 mil reais no caixa alvinegro. Foram, para ser mais precisos, 294 mil, entre 17 de janeiro e 11 de julho. Importante registrar que a maior parte desse período teve Augusto Melo como presidente. A saideira sobre o Timão em relação a esse tema: Comissão Ética do Corinthians recomendou de forma unânime a expulsão do ex-presidente Andrés Sanches. Fernando Diniz deu um checkmate na diretoria, entre eles, né? E pediu a data da volta do Memphis, porque até agora ninguém tem. Então o Fernando Diniz quer saber quando que o Memphis Depay vai estar à disposição do Corinthians. Ele não está com bronca do jogador, não tem nada a ver com o jogador, tá? Ele só acha que ele precisa, né, ter um prognóstico, ele precisa ter ali, né, uma programação, ele precisa saber mais ou menos quando o atleta vai estar à disposição. O Fernando Diniz chegou no Corinthians e ele não sabe quando ele vai poder contar com o Memphis Depay. E ele meio que deu um checkmate, fez uma cobrança, falou: preciso saber quando. Semana que vem, é mês que vem, enfim, é perto da Copa, é daqui. Ele quer saber, tá? Então ele deu um checkmate na diretoria. A gente sabe que o Memphis, né, tem aí os seus privilégios dentro do Corinthians. Hoje mesmo chegou o Fermín Valera, né, que é o profissional espanhol, fisioterapeuta, que cuida do Memphis, né? O Memphis até na última data FIFA colocou, né, o Valera fazendo infiltrações ali no joelho, e não é a primeira vez que ele vem ao CT. Das outras vezes, né, pouca gente ficou sabendo. Eu divulguei porque eu apurei para vocês, então acabei divulgando, mas o Corinthians mesmo não divulgou. Dessa vez o Corinthians achou melhor divulgar. Então o Fermín Valera, que é espanhol, fisioterapeuta, que já sempre cuidou do Memphis, tanto na Holanda, agora em Madrid, cuidou do Garro também, está no CT Joaquim Grava, né, para fazer o trabalho junto com o departamento médico do Corinthians. Vão trabalhar juntos aí pela recuperação do Memphis Depay. Mas por enquanto não tem, né, o período de retorno do Memphis, nem, né, aproximadamente. Então a gente precisa saber, nem o Diniz sabe, o Diniz cobrou. Então eu creio que essa semana eles vão passar para o Fernando Diniz e a gente vai estar informando vocês quando volta Memphis Depay no Corinthians.
Fechado. Júlio César é o novo gerente de futebol do Corinthians. Será que chegou o homem que vai colocar o CT Joaquim Grava, meu amigo, em ordem? Porque o CT Joaquim Grava está uma bagunça, né? Os jogadores não fazem o que querem, não obedecem ninguém, né? A gente vê isso reflexo dentro de campo, né? A gente, né, sabe tudo o que acontece lá no CT que a gente tem passado para vocês na nossa programação. Agora, Júlio César está contratado, ele que é cria do Terrão, foi goleiro do Corinthians, né? Antes do Cássio, ele era o goleiro titular, o Cássio chega, assume a posição, mas enfim, tem uma história bonita, né, com a camisa do Corinthians, e ele estava no Red Bull Bragantino, aliás, há muito tempo, né? Ele chega para ocupar agora o cargo que era do Renan Bloise no Corinthians, lá no Bragantino, no Red Bull, ele tinha um cargo de coordenador técnico, tá? E sempre ele era alvo do Corinthians, o nome dele sempre cogitado quando falava em executivo ou gerente de futebol, tá? Nos últimos anos ele concluiu todos os cursos da gestão de futebol pela CBF Academy, né? Aperfeiçoando aí, se aperfeiçoando em gestão esportiva, tá? Pela FGV, né? E gestão de futebol pela Comebol, tá? O novo contratado chega ao Corinthians nesta terça-feira para ser apresentado. Olha só, palavras dele: gerente de futebol é um profissional, palavras dele aqui: chegar ao Corinthians nessa nova função é muito satisfatório. O clube que me formou, estou preparado, estudei, trabalhei, tive experiências para assumir esse grande desafio de colaborar na direção. Quero fazer o melhor, como sempre fiz, dentro e fora de campo. Quero ajudar o clube, atletas, comissão e diretoria. Vou trabalhar dia e noite para fazer com que o Corinthians esteja sempre no topo. Estou muito feliz e realizado. Outra informação que se comprova, né, essa do Júlio César que eu trouxe para vocês, é que não seria Renato Augusto, Marcelinho Carioca, esses nomes que deram por aí, que não faz sentido nenhum. Eu falei que, pra você ter uma ideia, o Corinthians não queria o Paulinho, porque acho que o Paulinho não tinha experiência suficiente. O Paulinho está no Mirassol, então imagine esses que nunca trabalharam na função. Então agora o Júlio César chega, esse tem experiência, tá? Vamos ver agora, né, como ele vai se sair aí na função, porque já está trabalhando há muito tempo já como dirigente no Red Bull Bragantino. Agora é do Coringão, chega nessa terça-feira, comenta aqui embaixo. Mateuzinho e André vão ser multados, principalmente o André, pelo gesto, vamos dizer assim, obsceno. Cara, eu vou contar para você todos os bastidores disso, tá? O que aconteceu depois do estádio para cá. O André, que prejudicou o Corinthians, principalmente o André, prejudicou o Corinthians no derby, tá? O Corinthians tinha tudo para ganhar esse jogo, o Palmeiras desfalcado. E, enfim, você já sabe toda a história. No Corinthians, né, o pessoal está querendo vender a história que eles vão ser multados, que vão ser cobrados. Tá? Isso me passaram dentro hoje do Corinthians, conversei com fontes importantes que me falaram isso. Né? Então tem gente que pega o telefone, fala aí que não vamos multar, que não vamos não sei o quê. E eu já fico ligeiro, né? São mais de 20 anos de profissão. Não vai haver multa, tá? Aliás, desafio o Corinthians a mostrar essa multa do André, tanto do Alan. O Corinthians não multou o Alan pelo que já fez lá contra o Fluminense naquela partida, que ele foi expulso e prejudicou o Corinthians também, tá? E agora vai ter uma conversa com o André. Me falaram que a conversa vai ser bem branda, tá? Não vai ter cobrança forte e não vai ter multa, né? Tudo bem que não sei a história que vão vender pro público e pro torcedor, mas a verdade mesmo é que não vai haver multa. Dentro do Corinthians, eu conversando com fontes hoje dentro do Corinthians, eles consideram isso um mimimi, tá? Dentro do Corinthians, bastidores que eu apurei, conversando com um aqui, com outro ali, eu sinto que eles consideram isso um mimimi, que na verdade o jogador não tinha nem que ser expulso, enfim, tudo. E tá na regra, hein? E tá na regra da CBF, tá? Do futebol. Enfim, então, vão vender a história que vai ser multado, mas não vai ser multado. Não foi o Alan e não vai ser o André multado, e muito menos o Mateuzinho, que aí foi um caso de expulsão mesmo, mas o que interessa mais é o caso do André, tá? Então, essa é a situação hoje do Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Não vai haver cobrança e não vai haver multa. Aí, se você concorda ou discorda, né, é um assunto que realmente gera um bom debate, e cada um tem a sua opinião. Eu acho que deveria ser multado, tanto o Alan como o André, tá? Enfim, mas não vamos brigar por causa disso. Comenta aqui embaixo, dê sua opinião. Sabe por que eu acho? Porque fere a regra, né? O jogador está indo contra a regra do futebol, né? Fere a regra e prejudicou o clube em 2 jogos.
prejudicou o time em 2 jogos, nós estamos lá embaixo. Por isso que eu sou a favor da multa, que não vai ocorrer, tá? É o Corinthians. Comenta aqui, deixa o seu like. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Quero começar por Alex Santana. Na última sexta-feira, o canal Café do Setorista trouxe com exclusividade que o Alex Santana seria reintegrado ao Corinthians. E só não seria reintegrado ao elenco do Corinthians se ele não quisesse, porque foi um pedido do Fernando Diniz, a diretoria estava super afim também de contar com o Alex Santana, jogador que treinou lá separado, não arrumou confusão, enfim, ficou na dele e agora está de volta e reintegrado ao elenco corintiano, fica à disposição do técnico Fernando Diniz. Para isso acontecer, houve, né, aquilo que eu trouxe para vocês com exclusividade, uma reunião entre Fernando Diniz e Alex Santana. O Diniz queria entender primeiro se ele estava afim, se ele queria muito jogar no Corinthians, ou se estava satisfeito com a situação dele, ou queria então, né, partir para outros ares, né? O Diniz queria ter essa certeza em relação ao Alex Santana. Então ele está de volta, foi contratado pelo Corinthians em meados de 2024, custou 2 milhões de euros, né, que foi um absurdo, mais de 12 milhões de reais na época. O Corinthians ainda deve o jogador, né, deve o Atlético Paranaense, aliás. Ele soma 37 partidas pelo Corinthians, sendo 17 como titular, e tem 2 gols marcados, tá? Ele agora está de volta, né, ao elenco corintiano e pode, né, ficar à disposição aí do técnico Fernando Diniz, claro, né, se render bem aí nos treinamentos. Comenta aqui embaixo, você é a favor, né, você concorda com o retorno de Alex Santana? Cara, eu concordo, um cara que não causou, ficou na dele, enfim, vamos torcer para que dê certo dessa vez, deixa o like, comente aqui embaixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.